Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ideias Radicais. Eu estou aqui com a Laira Nunes do Espírito Santo e ela vai contar pra gente um projeto que ela e mais algumas pessoas estão armando lá com Estudantes pela Liberdade, certo? É um spin-off, né, dos Estudantes pela Ok. Liberdade. Começou dentro da EPL e meio que se expandiu. Então, a ideia do Lideranças é estar atuando em escolas, levando ideias liberais para escolas. Como que a Uhum. gente faz isso? De forma um pouco camuflada. Porque tem escola, sobretudo as públicas, que a gente não pode chegar e dizer: olha, a gente está aqui para falar sobre liberalismo. Porque provavelmente a gente vai ser expulso de lá. Então, já Aliás, aconteceu tem uma história, né? Eu ia contar do Frau lá em Santa Maria, né? Rio Grande do isso. Sul. A ideia do Lideranças é trazer para esses alunos, de forma dinâmica, sabe, o liberalismo através do empreendedorismo. Então, a gente vem com a ideia do empreendedorismo, e a partir do empreendedorismo, a gente vai falando de liberdade econômica e liberdade individual. Então, no Espírito Santo, a gente costuma trabalhar também com um panorama do empreendedorismo no estado do Espírito Santo, que é bacana, sabe? Uhum. Então, a gente faz uma espécie de comparativo e tenta trabalhar isso de forma dinâmica com os alunos. Porque não adianta você chegar lá e falar: vamos falar sobre crise de 29. E aí explicar a crise de 29. Para eles, vai ser chato, vai ser monótono. Então, a ideia principal é trazer essas ideias de forma dinâmica e atrativa para os alunos. Porque, no fim das contas, eles querem terminar o ensino médio e ter dinheiro para comprar coisas. Então, a gente trabalha... Tem uma dinâmica legal, que é a dinâmica da bala. Então, a gente usa, por exemplo, esse tipo de dinâmica para mostrar que recursos são escassos, por exemplo. Isso pode ser feito com o ensino fundamental, sabe? Então, Dinâmica da bala, peraí, vai ser opressão assim em bala ou é balinha sete belo? não, é Ah, balinha sete belo. ok. A ideia é, tipo assim, mostrar para eles, pegar vários tipos de bala diferentes e fazer com que eles troquem as balas. E Uhum. mostrar para eles que, através da troca dessas balas, nada foi criado, nada foi produzido. Mas as pessoas conseguiram se satisfazer, eles conseguiram ter melhores resultados, ficar mais satisfeitos com a troca que eles fizeram, sabe? Por conta Uhum. das preferências individuais de cada um. Ao invés de vocês fazerem, sei lá, um teste de personalidade com eles e assinalar as balas aleatoriamente para eles, distribuição governamental. É uma ideia legal. E como que as pessoas podem participar? Vocês estão precisando de gente? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: você faz a inscrição, tem um link para inscrição, se quiser colocar no link. Obviamente vai estar lá na descrição, se eu não esquecer, claro. Então, Acontece às tem, vezes. tem o link da inscrição, a pessoa vai fazer a inscrição, e aí a gente vai, por meio de onde ela mora, sabe, ver se o Lideranças está naquele local. Então, nós estamos em 16 estados: São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. E aí nós temos contato com coordenadores de todos os estados, e aí a gente passa o contato dessa pessoa para aquele coordenador, sabe, mediante a inscrição que ela fez, ela entra em contato e se junta ao Lideranças naquele lugar. Uhum. Se não houver orientador, no caso, do Lideranças, no lugar onde ela mora, ela pode iniciar o trabalho. Então, Vocês têm um treinamentinho e tal. tem um treinamento online, inclusive está até sendo reformulado, né, esse treinamento. Mas, assim, qualquer pessoa pode participar, não é só estudantes, sabe? As pessoas ligam ao EPL, aos Estudantes pela Liberdade, mas não é só estudante. A gente tem pequenos empresários no Espírito Santo que participam. Um me procurou, inclusive, esses dias, super interessado no projeto, viu uma foto no Facebook, gostou e quer palestrar. Então, qualquer pessoa que tenha afinidade com as ideias da liberdade pode entrar em contato com a gente e vai ser super bem-vindo no Liderança nas Escolas. Aqui no estado, a gente tem parceria com Líderes do Amanhã. Então, Líderes do Amanhã é um instituto de formação empresarial
Então, a nossa ideia é estar sempre com alguém do EPL, alguém do Lideranças e alguém do Líderes do Amanhã, para não ficar só sempre a mesma pessoa palestrando, a mesma organização palestrando. E quem vai se inscrever vai participar do quê? O que os inscritos precisam fazer? Quais são as funções? Digamos, alguém fala, eu quero participar, mas eu não sei eu dar palestra e eu não sou meio tímido. O que mais? Bom, a gente tem casos assim, inclusive. A ideia do Lideranças é, qual é o processo? Eu ligo para a escola, marco reunião com a escola. Algumas escolas têm a chamada coordenadoria de projetos, um grupo pedagógico responsável por projetos. A gente marca a reunião com aquele determinado grupo pedagógico, leva a ideia do Lideranças para lá, a gente apresenta todo o projeto. E aí é importante, nesse processo, mostrar as atuações que a gente fez. Algumas escolas, Espírito Santo é um estado pequeno, Vitória, a cidade que a gente atua, assim, a Grande Vitória, no caso, que são várias cidades, é pequena e tem poucas escolas. A gente tem mais hegemonia de grandes escolas do que muitas escolas pequenas. Então, o que a gente faz? Numa determinada cidade, de repente tem uma escola que se destaca. É naquela escola que a gente vai, porque todas as outras escolas pequenas vão abrir as portas pra gente, sabe? Então, assim, a gente vai para lá, marca a reunião com o grupo pedagógico, estuda o perfil dos alunos da escola. Por que isso? Muitas escolas, a gente atuou numa escola, semestre passado, oferecendo oficina de redação. A gente ia para lá dar aulas de redação para o Enem. Então, assim, só que a perspectiva era liberal, era do mercado, sabe? Como que a iniciativa privada, um mercado, poderia ajudar em mobilidade urbana, por exemplo. Então, a gente teve problemas do tipo, estar falando e um aluno não estar entendendo porque ele não sabe o que é um monopólio, o que é inflação, o que é... Entende? Então, tinha que parar e explicar primeiro como é que a coisa tá antes de saber o que você vai fazendo. Dá para chegar com a receita de bolo e... Exatamente, não dá para chegar lá falando de deflação interna, sabe? Não faz, não faz sentido nenhum para eles. Mas dessa escola a gente foi meio que expulso, porque um diretor... bastante, eu imagino, né? Acontece, inclusive tá tendo um caso interessante, porque em São Paulo a Uni é muito presente nas escolas públicas. Então, muitos coordenadores, muitos orientadores, no caso, de São Paulo, estão chegando lá e não conseguem entrar nas escolas porque o diretor da escola pensa que o cara é da Uni, sabe? Então... Você falando porque o diretor é da Uni e ele já bloqueia. Não, é porque o cara acha que vai... Puta. Exatamente, porque a Uni tá tão mal vista nessas escolas, sabe? Porque eles entram na escola, atuam de forma a desorganizar a escola, sabe? Então, acaba que o nosso trabalho acaba sendo prejudicado pela visão negativa que as pessoas estão tendo da Uni, sabe? Não esperava essa. Mas, voltando, que outros tipos de funções que vocês precisam, talvez além de palestrantes, talvez alguém para fazer esse tipo de ponte, esse tipo de coisa? A gente precisa de pessoas que marquem reunião, que vão até a escola para comparecer à reunião. O que acontece? Se uma pessoa só ficar tendo relação com a escola, por exemplo, se eu, Laira, ir lá ligar para a escola. Reunião, quem vai estar na reunião? Só a Laira. Não, quem vai palestrar? Só a Laira. Poxa, tem alguma coisa errada. Não é um grupo de pessoas que fazem o trabalho. Então, a gente tenta diversificar isso e também tem a ideia de ajudar, por exemplo, o EPL, ele tá no estado do Espírito Santo, que a gente está muito ligado ao EPL. Então, eles estão querendo fazer agora uma espécie de laboratório de palestras para treinar as pessoas do próprio EPL a fazer palestras, sabe?
treinar oratória, esse tipo de coisa. E aí, a gente está aliando isso à liderança nas escolas. Então, às vezes, não é simplesmente ter um palestrante, às vezes é auxiliar um palestrante, ele precisa de um determinado material. Por exemplo, eu precisava de um panorama do empreendedorismo no Espírito Santo, no semestre passado. Um outro orientador me ajudou nisso, sabe? De repente, entender algum princípio que eu não domino muito, sabe? Algo de próprio conhecimento mesmo de liberalismo. Então, todo esse trabalho, ele é feito em conjunto, desde marcar reunião até realizar efetivamente a palestra. De repente, você não pode estar lá fazendo a palestra, mas você pode ligar para marcar reunião. Você pode ajudar a montar uma apresentação. Você pode sentar com a pessoa que vai palestrar e tentar auxiliar ela de forma com que seja atrativo, sabe? Então, não é basicamente só ir lá e fazer a palestra. Tem todo um trabalho. Desde estudar o perfil da escola, porque não dá para chegar numa escola onde os alunos têm uma dificuldade muito grande, como a gente chegou no semestre passado, e falar para eles de monopólio, inflação e esse tipo de coisa. Uhum. E quem está assistindo aqui, porque eu tenho um público jovem, eu tenho um público bastante jovem em alguns casos, num spread bem legal, é alguém que está falando, putz, eu queria isso na minha escola, né? Pois podiam vir aqui, como é que esse cara faz? Então, ele pode entrar em contato com liderança nas escolas, através de página no Facebook, manda uma mensagem na página no Facebook. A gente vai ver aonde que ele mora, qual é a escola dele e tudo mais, qual é a cidade dele, e tentar alocar pessoas para lá. De repente, alguém que já esteja, de repente, a liderança já esteja lá na cidade dele, ele nem sabe? Uhum. Ou ele pode se juntar, nossa, sem problema algum. Uhum. Mas a gente tem, assim, meninos do próprio APL que tem 15 anos de idade. Uhum. Eu fico em choque, porque com 15 anos de idade eu tava, sabe, sei lá o que eu tava fazendo. Não lendo, eu não estava lendo Friedman. Não estava fazendo isso. Então, assim, eles estudam, por exemplo, a escola que eu estudei, IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, que é uma escola, é um projeto de universidade federal, sabe? Então, eles têm a presença forte de movimentos de esquerda dentro da escola e já saem de lá com a cabeça muito feita, sabe? Muitos meninos do próprio IFES saem de lá e já entram em movimentos estudantis ligados a partidos políticos, dentro da UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, esses meninos do IFES, eu fui entrevistar um menino para o próprio APL, e ele estava lendo Mises em alemão, com 15 anos de idade. Para fazer a gente se sentir mal mesmo, né? Aí eu, não, mas o que você faz na sua escola, assim, você participa de algum grupo de estudos? Ele, não, eu estou montando um grupo de estudos. Aí eu, legal. Não, e mais o quê? Ele, não, eu estou no Grêmio também, do IFES, a gente está montando um Grêmio liberal. Aí eu, caraca, por que isso não aconteceu quando eu estava lá? Precisou crescer o movimento a partir da Kombi libertária, quando todos os libertários cabiam numa Kombi, agora está acontecendo esse tipo de coisa. Aquela lei Mises em alemão deve ser uma coisa legal, né? Porque às vezes você vê as traduções e você pensa, não tá muito bom, né? Às vezes eu vou ler Mises em inglês e eu fico pensando, o que eu tô perdendo? Hayek, para ler é horrível, assim. Não, mas o Hayek, em inglês mesmo, ele já é um acidente de trem fantástico. Tá? Infelizmente, o cara é um acadêmico, não um escritor, a gente não teve esse benefício. Mas e escolas, se alguém aqui tá ligado, eu tenho professores aqui no canal, os professores liberais, libertários do Brasil, porque eles existem, né, gente? Eles existem. Isso é bom. Se eles querem trazer vocês, também é só entrar em contato pela página também? Pode entrar em contato pela página, e aí a gente vai alocar o coordenador, o orientador do próprio conselheiro agora, né? Porque antes era coordenador estadual, agora mudou para conselheiro, então até me acostumar. Mas assim, a gente vai falar com o conselheiro do estado dele
e aí o conselheiro vai entrar em contato e encaminhar as coisas direitinho. E me dá exemplos, assim, de coisas que vocês já fizeram, eventos, coisas assim passadas, só pra gente ter uma ideia, pra galera aqui ficar com gostinho e tal. Então, a gente compareceu, tem umas 2 semanas aqui, eu vou falar do Espírito Santo porque eu conheço o Espírito Santo, né? Mas assim, a gente compareceu numa visita técnica. O governo do estado do Espírito Santo tem um projeto chamado Escola Viva, que é uma escola de tempo integral diferenciada, são 5 escolas. Então, assim, tem escola no interior, tem escola na Grande Vitória, e a gente compareceu a essa escola junto ao Instituto Líderes do Amanhã, que é um parceiro nosso, para fazer uma visita técnica. Nessa visita técnica, os próprios alunos mostraram a escola. Então, assim, eles selecionaram os alunos para mostrar toda a estrutura da escola. Cara, o entusiasmo deles era coisa, tipo, de outro mundo, era como se a gente fosse, sabe, celebridade chegando na escola. Então, a gente entrou lá, tinha um corredor de alunos, a gente passou pelo corredor, eles bateram palmas pra gente. E eu fiquei pensando, caraca, a última escola que a gente foi, me chamaram de neonazista. Então, é um comparativo legal, assim, de se fazer. E a gente percebeu muito, a gente vai voltar nessa escola agora para palestrar, mas a gente percebeu muito a carência que eles têm de protagonismo, sabe? De saber que eles são donos da própria história. Porque, para eles, a própria coordenadora da escola falou, para eles, é como se o governo estivesse dando um presente, sabe? Eles não têm noção de que recursos foram empregados ali para aquela escola enorme de tempo integral, com uma puta de uma estrutura, sabe, muito boa, para 400 e poucos alunos. E eles não têm essa noção de que não é um presente, sabe? De que tem alguém pagando por aquilo ali. E sonhos que eles têm, sabe? Menino falando que quer ser arquiteta, outra quer ser médica, outra quer ser bailarina. E eles tentam levar isso para a escola, oficina de balé, oficina disso, oficina daquilo. Então, assim, eu percebi muito da parte deles uma carência de iniciativa. A parte que eles mais gostam de todo momento ali naquela escola integral é quando eles estão longe de professores e vão atuar sozinhos. Não sei se você me entende, mas assim, as oficinas que eles fazem, não, eu vou comandar a oficina. A parte em que eles vão fazer o que eles realmente querem fazer. Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, eu sinto isso porque eu fiz escola não integral, mas eu estudei no Instituto Federal, onde eu não queria estar, assim, eu fiz técnico em Química integrado no ensino médio. Então, eu tinha que estar em laboratório de Química, tipo, em 10 aulas por semana, assim, de laboratório, e era insuportável. Eu só queria fazer outras coisas mais legais. Então, eles sentem falta disso, sabe? Mas eles não têm noção de que eles podem fazer esse tipo de coisa, que eles podem ser protagonistas sem precisar de um governo ali atrás e dizendo, olha, eu vou te ajudar, vou fazer o que você quer, vou te encaminhar. Então, outra escola que a gente foi muito carente também foi essa escola onde a gente fez a oficina de redação, em que os alunos puderam, assim, participar um pouco e entender como que as coisas podem ser levadas pelo mercado, sabe? Mobilidade urbana é um tema que eu gosto, e quando a gente trabalhou isso, eu peguei e falei com eles, olha, não se trata só de bicicleta, porque eles fazem redação e eles acham que a bicicleta vai resolver tudo, sabe? Mobilidade urbana se resume a trânsito e bicicleta. Só pintar o número suficiente de ciclovias e o problema vai ser resolvido. Exatamente, exatamente. Eu li
eu corrijo também algumas redações para algumas escolas. Esses dias eu li que se colocar Wi-Fi no ônibus, as pessoas vão andar mais de ônibus e, portanto, resolver o problema da mobilidade urbana. Entendeu? Uau. Então, não, tudo bem. É com esse tipo de aluno que a gente está lidando. Mas é um vácuo mesmo, né? Se a gente não for lá, ninguém vai, né? Isso é uma coisa que tem que ser feito. Não adianta só falar, tem que fazer a coisa, tem que transformar isso em projetos, e eu aqui do meu apartamento tenho meus limites, mas bom ter outros projetos como esse aí, entrando lá e fazendo esse tipo de coisa, que eu até fiquei impressionado por essa coisa de, não, mas a Uni é mal vista e não tem nada acontecendo. Quer dizer, a gente pensa que vai ser tudo mal recebido, né? Que eu imaginaria isso, não sei, talvez eu seja meio pessimista, eu sou um pouco. Eu sou um pouquinho. Mas imaginaria também que o EPL tentando entrar nisso ia ser só porrada pra fora e pronto, e não que por isso a gente de fome, né, a gente desvinculou assim do EPL exatamente por conta disso. A primeira atuação que eu fiz, eu participei de uma reunião numa escola, essas reuniões de conselho de classe, sabe? E aí eles me chamaram para apresentar o projeto para o corpo de professores da escola, né? Você não tem noção. E tipo assim, inocente, né? Primeira vez que eu estava apresentando o projeto, tudo mais, se tem o nome da EPL. Não, quem que está encabeçando? Não, é EPL. Aí eles, não, o que é EPL? Estudantes para a Liberdade. Não, mas isso é o quê? Aí o cara foi lá, pesquisou na internet, viu que era liberal. Pronto. Acabou. Morreu ali o projeto. Não, porque a gente tem que pensar, ele falando com os professores, né? A gente tem que pensar que a gente não pode trazer para dentro da escola movimentos que vão de encontro à classe trabalhadora. Eu pensei, cara, você está falando que a gente não trabalha isso? Aí, mas do outro lado tem escolas que recebem bem, né? Tem escolas que recebem bem. Crianças aplaudindo e tudo mais, achei isso tão legal. Isso foi muito legal, assim, e alguns orientadores, desculpa, que entraram agora novos, foram com a gente, eles não conheciam muito do projeto, eles foram lá, teve gente que saiu, tipo assim, de uma cidade super longe para ir lá, sabe, era 7 horas da manhã, então você vê a disposição das pessoas para fazer o negócio. A gente chegou lá e eles ficaram, assim, encantados com a atitude dos alunos, sabe? Porque parecia que eles estavam ansiosos. Chegaram lá, tinha aluno que não parava de falar, não conseguia, sabe? Lidar com a gente mesmo, foi bem legal. É uma escola que a gente vai voltar através desse instituto que é parceiro, né? Eles estão mantendo uma relação com a coordenadora de todas essas escolas, que é um grupo de escolas, são 5 escolas, que tem essa proposta aí do governo de ser uma escola integral. Mas não se resume à escola viva, sabe? A gente vai tanto em escola privada como em escola da rede pública, e aí atuando lá e falando um pouquinho das perspectivas da liberdade. Mas então tá, mais alguma coisa que você gostaria de dizer aí pra galera? Bom, eu gostaria de convidar a galera, né? Se já não se sentiram convidados até agora? Mas é basicamente isso. O Lideranças, ele tem essa proposta de trabalhar com a liberdade através do empreendedorismo, para não assustar assim de cara. A ideia não é chegar lá falando de Milton Friedman ou de qualquer outra pessoa. A ideia é trabalhar ideias, não pessoas, sabe? De repente a gente pode trabalhar alguém, sabe, citar mesmo o nome de alguém, indicar livros, falar de teóricos, mas depende muito da receptividade da escola. Que tem escola que é bem contra, assim, patrulha ideológica e coisas desse tipo. Principalmente uma escola sem partido agora, né? Não, mas ainda assim, tem várias lições boas para serem ensinadas sobre empreendedorismo que eu duvido que a esquerda saiba fazer. Com certeza.
A gente, inclusive, eu fiquei sabendo ontem que uns grupos feministas, assim, estão querendo atuar em escolas, falando sobre feminismo, sabe? Aí é uma concorrência boa, sabe? Eu gosto. Boa. Vamos ver qual é mais recebido, mais bem recebido. Mas assim, eu particularmente sou apaixonada pela liderança nas escolas. Adoro estar no projeto, adoro falar sobre escola, adoro educação, sabe, em si. Então, adoro lidar com pessoas. Então, se você gosta de lidar com pessoas, se você gosta de falar sobre liberdade, se você tem facilidade em falar sobre liberdade, se você não tem facilidade, mas você pode ajudar alguém numa apresentação de slides, sabe, a montar ideias, sentar de repente com alguém e conversar, olha, acho que você pode falar sobre isso daqui, que fica mais legal do que falar sobre isso daqui, sabe? Esse ponto aqui não tá legal, usa esse. É esse trabalho em conjunto que a gente faz, sabe? Que a gente quer levar para as escolas. Então, é basicamente isso. Alguns estados têm se destacado bastante, assim, no lideranças. Então, o Espírito Santo, a gente tem movimentado alguns recursos para estar atuando em escolas, então a gente já tem reunião marcada com algumas escolas, inclusive para a semana que vem. Mas Pernambuco tem se destacado muito, sabe? Direto tem atuação em Pernambuco, que os coordenadores, orientadores de lá postam e tudo mais, então é bem legal. Rio, São Paulo tem o problema da Uni, né? Mas o Christian, que é coordenador de lá, ele está movimentando as coisas para fazer funcionar. Mas é isso. Então tá, boa sorte para vocês e qualquer outra coisa que você precisa, me avisa aí que a gente grava de novo. E quem tiver dúvidas também, manda para onde? Manda para a página também? Manda para a página Liderança nas Escolas no Facebook. Então, tudo bem. Tá bom. Mas é isso, todos convidados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.